Então já estamos gravando. Mais uma vez, boa noite e bem-vindos para todo mundo. Vocês vão perceber eu uma dificuldade para falar por conta dos cortes na boca, mas isso vai passar, vai melhorar. Vamos lá. Pessoal, quero relembrar com os senhores, eu sei que esse não é o nosso foco, não é o nosso conteúdo, mas não tem problema, nós precisamos entender que o processo civil é uma disciplina, e é uma disciplina completa, em que ela tem os elementos mais iniciais, o começo da conversa, e que ela vai evoluindo dentro de algumas peculiaridades, alguns detalhes, como qualquer disciplina jurídica. Então, estudar processo civil não é estudar somente uma ou outra coisa, mas o desafio do processo civil é conseguir compreender o processo como um todo. Ontem nós vimos uma ação, mostrei para vocês uma ação, como que ela aparece no sistema. Você já sabe que a ação é iniciada por uma petição inicial, você já tem essa noção. E é importante, então, nós trabalharmos algumas coisas, antes de falarmos especificamente sobre recursos e tal, sobre como que essa ação funciona. Existe uma formalidade quando nós pensamos em processo. Todo processo, talvez um exagero, mas podemos pensar dessa forma de uma maneira quase que absoluta, que os processos eles possuem formalidades. Alguns processos são mais formais, possuem mais exigências, características que são relevadas, que são colocadas em destaque, melhor dizendo, e outros processos são mais tranquilos, são mais simples. Se nós pegamos, por exemplo, você estudou em constitucional, remédios constitucionais, e você viu habeas corpus. Habeas corpus é um remédio bastante informal. Você já deve ter ouvido falar aquele boato de que o habeas corpus ele pode ser feito, inclusive, num papel de pão. Claro que tem os seus exageros, mas é um mecanismo jurídico muito informal. Mas mesmo dentro da simplicidade do habeas corpus, ele tem requisitos. As pessoas não fazem de qualquer jeito, do jeito que elas quiserem fazer. Todo o processo, toda demanda possui requisitos mínimos. E é isso que vocês precisam muito compreender. Para mim é muito importante que vocês compreendam. Quero então relembrar alguns pontos e nessa nossa revisão, dentro dos nossos primeiros encontros, ela vai tratar um pouquinho da teoria da ação, depois eu quero falar dos pressupostos processuais, que é algo bastante importante, e aí a gente já entra para falar sobre coisa julgada, requisitos da sentença, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, acompanhe, esse material foi disponibilizado para você, está publicado no Moodle, naquele novo Moodle. Nós temos hoje uma plataforma nova, online, e esse material está lá para você, tá bom? Bem como o plano de ensino. Então vamos começar a conversar. Coloquei para você, então, nesse material, que direito à ação é um direito fundamental. Vamos aprofundar essa nossa conversa e entenda, jovem, tudo o que eu coloquei ao montar esse material para vocês, absolutamente tudo foi pensado. A partir da minha vivência em analisar provas, em resolver provas, para que você esteja preparado a olhar para o direito e olhar para as questões de uma maneira mais ampla e de uma maneira mais completa e complexa também, tá? Então, as palavras estão aqui por um motivo, tá bom? Então, já jogo para você logo de cara que direito à ação é um direito fundamental. E aí nós precisamos entender por que é um direito fundamental. Nós estamos falando daqueles direitos básicos que fundamentam a nossa estrutura existencial e estão previstos majoritariamente na Constituição. E aqui um primeiro esclarecimento. Nós temos direitos fundamentais previstos na Constituição, mas você vai encontrar alguns autores sustentando que existem direitos fundamentais fora da Constituição. Por exemplo, você estudou em direito civil, lá no início do direito civil, direito da personalidade, os direitos da personalidade.
todos os direitos da personalidade, todos os direitos da personalidade são direitos fundamentais. Então, é uma percepção, e você precisa começar, espero que você já enxergue isso, a verificar essas ligações entre os ramos do direito. Direito é uma coisa só. A divisão do direito em disciplinas é por uma questão de ensino, é por uma questão metodológica. Mas direito é uma área do conhecimento que é uma coisa só, com várias ramificações. E essas ramificações, elas estão interligadas. Elas precisam estar interligadas, certo? Então, a gente já sabe que direito à ação é um direito fundamental. Onde nós temos o direito à ação previsto na Constituição? Artigo 5º, inciso 35 da Constituição, vai falar sobre direito à ação. Né? O artigo 5º, lá no seu inciso 35, ele trabalha ele pode ter outras nomenclaturas. Você pode encontrar acesso à justiça ou inafastabilidade do controle jurisdicional. Você pode encontrar várias nomenclaturas para identificar o inciso 35 do artigo 5º. Vamos anotar isso aí, vou jogando para você no chat. Tá? E printa aí a nossa tela, compartilha, marca, divulga para mostrar que você está estudando. E eu estou tomando bastante água, me desculpe, mas é por conta dos cortes, que daí me alivia, tá? Porque ela é gelada. Então vamos lá. Acesso à justiça, como um outro nome que nós temos para o inciso 35, artigo 5º da Constituição. Podemos falar de direito de ação, ou também podemos chamar de inafastabilidade do controle jurisdicional. Isso está na Constituição, mas não somente na Constituição. Se eu vou ao artigo 3º do CPC, o artigo 3º ele nos traz essa ideia também. Ele é quase uma cópia do inciso 35 do artigo 5º. Nós temos um Código de Processo Civil bastante constitucionalizado. O que eu quero dizer com isso? O nosso CPC, ele demonstra com muita clareza que nós devemos observar as regras constitucionais. Ele nos diz com muita evidência que nós precisamos fazer uso do processo civil, usar o Código de Processo Civil, interpretá-lo à luz da Constituição. E nós verificamos isso a partir da leitura do artigo 1º. Então, o artigo 1º do CPC, ele vai estabelecer essa ideia, quando diz lá que o processo civil será, não vou lembrar a ordem certinha, mas você depois confere, será interpretado, disciplinado e ordenado, orientado, né, conforme os valores e princípios da Constituição Federal e as disposições deste Código. Então, o nosso processo civil, hoje nós estamos numa fase, quando você estudou lá em TGP, a evolução do processo civil. O processo civil existe desde a antiguidade, mas como disciplina autônoma, com um livro próprio, é recente, é 1868. O primeiro livro de processo que foi publicado na história da humanidade foi publicado em 1868. Não faz tanto tempo assim, se nós pensarmos que a primeira legislação que nós temos é de 2100 a.C. A gente está falando de uma legislação de 4.000 anos. E aí eu estou dizendo para vocês que o primeiro livro de processo civil, foi publicado há 200 anos. Então, se nós pararmos para pesar essa situação, existe uma diferença. A estrutura do processo civil ela é recente. E aí nós temos processo civil antigo, arcaico, romano, processo civil moderno, e hoje nós estamos em qual fase? Qual é a atual fase do processo civil? Tudo isso eu estou colocando para vocês como forma de relembrar alguns pontos importantes. Então, qual fase estamos atualmente?
Coloquei a pergunta ali para você no chat. Hoje, nós nos encontramos na fase que se chama neoprocessualismo ou formalismo valorativo. Neoprocessualismo ou formalismo valorativo. Existe um professor gaúcho que identifica, chama Carlos Alberto Álvaro ou Álvares, não me lembro agora, que ele trabalha com a ideia do formalismo valorativo como sinônimo de neoprocessualismo, né? Eu, pessoalmente, gosto muito da terminologia formalismo valorativo, porque eu acho ela mais lógica. Acho que ela nos diz algo, ela nos ensina algo, porque neo, tudo bem, aquilo que é novo, neoprocessualismo. Então, nós estamos em um novo momento do processo. Ah, que bobagem, o que isso quer dizer? Só quer dizer que a gente está num novo momento, mas... E qual é o ponto que ele quer chegar? Não temos essa clareza. Mas quando eu vou em formalismo valorativo, e eu olho para o processo e falo, olha, todos os processos hoje, eles se encontram em uma fase, em um momento, que nós chamamos de formalismo valorativo. Por quê? Porque se reconhece que o processo ele é formal, ele possui regras formais a serem observadas, como nós acabamos de comentar. Eu não posso fazer um processo de qualquer jeito, tocá-lo de qualquer maneira, sem ter prejuízo. Existem requisitos, existem regras que eu preciso observar para que o meu processo tramite, né, caminhe de maneira válida e eficaz. Só que não é um formalismo sem sentido, ou um formalismo imbecil, um formalismo burro. Essa não é a ideia. Quando a gente fala formalismo valorativo, é o reconhecimento de que o processo é, sim, um conjunto formal de atos, mas um conjunto formal voltado à proteção e à promoção de valores. Ah, professor, mas quais valores? Valores constitucionais. Esse é o link, essa é a ligação que nós podemos verificar entre o processo civil e a Constituição. Quando a gente estuda direito constitucional, nós observamos que a Constituição é fonte de validade, né? Norma mais importante, base do ordenamento jurídico ou ápice da pirâmide normativa, dependendo do que você leu, do que você verificou. Mas nós encontramos inúmeras nomenclaturas para demonstrar o quão importante é a norma constitucional ou o texto constitucional. E nós temos hoje um CPC que diz, logo no seu primeiro artigo, a Constituição é o top dos tops e o processo precisa seguir a Constituição. Esse é o valor que o processo persegue. Então, quando a gente entende que o processo hoje está num momento chamado de formalismo valorativo, é porque ele é um conjunto formal de atos voltados à produção, proteção e promoção de valores, valores estes previstos na Constituição. Tudo bem? Estamos seguindo, está me acompanhando? Vamos continuar? Então, é aqui trazendo para o pessoal que chegou depois, eu disponibilizei um material que eu montei pensando numa revisão de alguns pontos importantes que eu quero separar uns momentos para fazer isso com vocês, tá? Para que depois a gente consiga seguir com mais tranquilidade o nosso conteúdo. Bom, e aí? O direito de ação, ele permite, né, dar para o seu titular, quem é titular do direito de ação? Todas as pessoas, todos os indivíduos, todos nós podemos ser chamados de jurisdicionados. André, esse material está no Moodle, vocês não têm acesso? É que eu fechei meu WhatsApp, mas se alguém me mandar mensagem no WhatsApp, eu já encaminho. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, por favor, pedindo o material, porque eu já encaminho. Tá, o André acabou de me mandar. Deixa eu localizar aqui. Processo 2, teoria da ação. Tá carregando. Pronto, foi. Acabei de mandar. Bom?
Tá aí com... Vamos lá. Então, quando a gente pensa em direito de ação, nós precisamos entender, todos nós somos chamados ou denominados de jurisdicionados. Por que jurisdicionados? Porque podemos ter essa alcunha, né, essa nomenclatura sobre as nossas vidas. Porque todos nós estamos, de alguma maneira, ou poderemos nos submeter, ou estar em uma situação de submissão em relação ao Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário, ele exerce um tipo de tutela sobre as nossas vidas. Ele exerce um tipo de ingerência, de intromissão mesmo, de atuação sobre as nossas vidas. Então, todos nós somos jurisdicionados. Ah, professor, quer dizer que todo mundo pode propor ação? Sim, todo mundo pode propor ação. Sobre qualquer coisa? Não. E aqui nós temos um ponto importante. Nós podemos propor ações sobre aquilo que nos diz respeito. Sabe aquela coisa muito do dia a dia? Talvez você tenha inúmeros parentes assim, talvez você seja assim, né? As pessoas são extremamente plurais, em que a pessoa não se satisfaz em cuidar da própria vida, e aí ela parece que precisa estender os seus tentáculos sobre a vida e a existência alheia, sabe? Então, isso é muito comum, principalmente em cidades pequenas, em que parece que você não pode fazer nada ou pisar 1 milímetro fora da linha que aquelas pessoas entendem como adequada, que você já é o grande motivo ou o foco das conversas. Enfim, todo mundo sabe que isso não é certo, né? Todo mundo entende que cada um que cuide da própria vida. No processo é a mesma coisa. Eu posso ingressar com ações que me dizem respeito, que de alguma maneira atingem a minha vida, a minha existência. Ou pessoas muito próximas a mim, como meus filhos, em algumas situações em relação aos meus pais, e só, né? Salvo hipóteses muito excepcionais em que a legislação me permite ingressar com ação para proteger o direito do outro, assim, totalmente nada a ver, que é o caso do habeas corpus, em que se eu verifico que uma pessoa está indevidamente presa, eu nunca vi a pessoa na minha vida, só fiquei sabendo da história dele. Posso impetrar habeas corpus em favor dessa pessoa, mas isso é autorização expressa da legislação. Então, a regra não é essa. Em regra, eu só posso propor ações daquilo que me diz respeito. E contra quem? Somente contra pessoas que, de alguma maneira, possuem relação comigo, ou tenham algum tipo de obrigação em relação à minha pessoa. Se nós tivermos vamos imaginar que a Amanda tenha um crédito para receber e a pessoa não paga a Amanda. Então existe uma dívida, a Amanda quer receber, precisa receber, tem todo o direito do mundo em receber. Essa dívida está vencida há 3 meses, o outro não paga. E eu não posso ingressar com ação cobrando a dívida da Amanda, a dívida não é minha, não me diz respeito. Eu cuido da minha vida, ela cuida da vida dela. Essa lógica social de reprovabilidade sobre a intromissão na vida alheia também se aplica no processo. Eu cuido do meu, você cuida do seu. Podemos nos ajudar, nos auxiliar dentro de alguns limites? Podemos, mas precisamos entender que aí é uma regra básica do processo que eu busco a satisfação dos meus interesses e o outro busca a satisfação dos seus interesses. Eu não posso, em meu nome, buscar a satisfação do direito do outro. Não posso fazer isso, tá bom? Mas a gente vai aprofundar essa conversa. Vamos lá. Quando a gente pensa em teoria da ação, né, o conteúdo teoria da ação, nós estamos nos referindo a alguns elementos, alguns requisitos que a ação deve possuir, ou que a ação, para ser válida, para ser adequada, ela precisa observar. Dentro da teoria da ação, nós temos os chamados elementos da ação. E a teoria da ação, ela prevê 3 elementos da ação. 3 requisitos básicos, sem os quais não existe ação. Então, aqui, mais um ponto importante para que você tenha claro isso na sua cabeça. Quando nós falamos de elementos da ação, nós estamos falando de requisitos básicos, sem os quais
eu não tenho uma ação. A ação precisa demonstrar esses 3 requisitos. Quais são os 3 elementos da ação? Parte, causa de pedir e pedido. Então, nós temos como elementos da ação esses 3: as partes, a causa de pedir e o pedido. Vamos lembrar, relembrar, estudar, entender, enfim e definitivamente o que é cada um desses elementos da ação. E conforme eu for expondo isso para vocês, se você não entender uma mínima palavra que eu falar, você vai me avisar. Combinado, né? Estou acreditando e confiando em vocês nessa reciprocidade, para que, de fato, você entenda e aprenda. Vamos lá. Primeiro ponto, partes. Quem é parte num processo? Quando a gente pensa em partes, nós estamos falando nos indivíduos que compõem a relação processual em um dos polos da demanda. E isso é fundamental. Pensar em partes é entender, identificar as pessoas que foram colocadas nos polos da demanda. O que é polo? O que é polo da demanda? Quando a gente pensa em polos da demanda, vamos colocar, nós temos 2 polos. Existe o chamado polo ativo e o polo passivo. Polo ativo é o autor, né? A de ativo, A de autor. Polo passivo, ele é composto pelo réu. Tá bom? Então, quem ingressa com a ação, quem protocola a ação, propõe a ação, é o autor, e o autor está no polo ativo. Quem é processado, aquele que responde à ação, é o réu, e ele está no polo passivo. Esses são as partes do processo. Falar em partes do processo é falar em autor e réu. E só. Tá? Por que é importante eu deixar isso muito claro para vocês? Nós temos que diferenciar partes do processo e sujeitos do processo. Uma coisa é ser parte, outra coisa é ser sujeito do processo. Todas as partes são sujeitos do processo, mas nem todos os sujeitos do processo são partes. Sabe por quê? Vamos entender isso. O que são sujeitos do processo? Representam todos os indivíduos que, de alguma forma, participam do processo. Então, todo mundo que de alguma maneira aparece no processo, a gente vai chamar de sujeitos do processo. Então, quem é sujeito do processo? Autor é sujeito do processo, porque participa do processo. Réu é sujeito do processo, porque participa do processo. Juiz é sujeito do processo, porque participa do processo. Não tem processo se não tiver juiz. Promotor, nos casos em que o Ministério Público participa, ele não participa sempre, mas nos casos em que o Ministério Público participa, ele é sujeito do processo. Testemunha, sujeito do processo. Todo mundo que participa, que em algum momento apareceu no processo, um perito, nós podemos chamar de sujeitos do processo, porque foram ali colocados, estão ali em algum momento. Agora, e as partes? Parte é só quem está no polo, nos polos, e só existem 2 polos processuais, o polo ativo e o polo passivo. Então, quando a gente fala em partes, somente quem está nos polos. E aqui a gente está falando de autor. Entendeu isso? Então, essa é uma primeira diferenciação, uma distinção que é importante. Tá? E cuidado. Em processo, pessoal, existem alguns preciosismos terminológicos. Precisamos tomar cuidado com algumas nomenclaturas. Então, às vezes, vocês podem pegar uma questão que vai colocar assim, o sujeito processual que se sentiu prejudicado,
ele tem a possibilidade de recorrer. Isso pode ser correto, mas pode não ser. Porque se eu entendo que uma testemunha se sentiu prejudicada ou que um perito se sentiu prejudicado, ele não pode recorrer naquele processo. Porque só quem recorre é parte. Então, precisamos tomar alguns cuidados em relação a essas nomenclaturas. Tá bom? Então, partes, quem compõe um dos polos da relação jurídica, polo ativo ou passivo, sujeitos do processo, todos os que participam da relação processual. Bom, tá aqui para você no material, né, que as partes são os sujeitos parciais da relação processual. Por quê? O que é ser parcial? Alguém sabe me dizer o que é ser parcial? Ter um lado? Vinícius, ter um lado, é isso que você falou? Isso. É nesse sentido, Vinícius. Esse sentido é adequado. Quando a gente fala em parcial, é aquele que tem uma tendência, né? Ele pende para um lado. André, ouvir ambas as partes e analisar o jeito de cada uma, isso está mais dentro da função do juiz de imparcialidade. O juiz tem dever de ser imparcial. O que é ser imparcial? É ser não parcial. Porque ser parcial é ser tendencioso, é favorecer alguém, ter um lado, como o Vinícius colocou. O juiz não pode ter lado. Ele tem que ouvir as duas partes, analisar isso de maneira imparcial, de uma forma um pouco mais distante, para não ser influenciado por qualquer outra coisa que não seja um argumento jurídico. As partes, elas são sujeitos parciais. Por quê? Porque o autor puxa a sardinha para o lado dele e o réu vai puxar a sardinha para o lado dele. Então, cada um com a sua razão, cada um com a sua verdade, cada um com seus argumentos. Então, falar em partes, nós estamos falando dos sujeitos parciais do processo. Agora, eu posso falar que os sujeitos do processo são todos parciais? Não, porque o juiz tem que ser imparcial, a testemunha tem que ser imparcial, a perito, tudo isso tem que ser imparcial. Se eu penso até em oficial de justiça, qualquer pessoa que participe daquela relação. Tá? Vamos seguir. Quando a gente pensa em partes, meus queridos, nós temos várias classificações para partes. Então, a doutrina nos dá várias classificações para esse primeiro elemento da ação, que a gente chama de parte. A primeira classificação que nós temos é a classificação de parte processual. Preste muita atenção nessa nossa fala. Não é difícil, mas eu preciso que você preste atenção. O que é parte processual? Nós vamos chamar de parte processual aqueles que estão identificados no processo como parte. Tá? Tá aqui no material que parte processual é aquela que está em uma relação jurídica processual. Vamos deixar isso mais fácil? O que é parte processual? São aquelas pessoas que estão identificados no processo como autor e como réu. Então, quando a gente pensa em parte processual, é a classificação mais fácil que nós temos, porque é só olhar para o processo. Quem que aparece como autor? Fulano, ele é parte processual, porque ele está no processo como parte. Quem aparece na capa do processo como réu é o Beltrano. Então, ele é parte processual, porque ele aparece no processo, foi colocado no processo como parte. Tá? Então, é uma constatação bastante objetiva. Eu olho para o processo e verifico quem está ali como parte, quem está como autor, quem está como réu. Olho a petição inicial e vejo qual é o primeiro nome que foi qualificado, que é o autor. Qual é o nome do réu que foi colocado na petição inicial? Essas são as partes processuais. Aqueles que estão no processo identificados como parte. Tudo bem até aqui? Certo? Próximo. Parte material. Segunda classificação que nós temos são a chamada parte material. Quando eu penso em parte material,
jovens. Vou colocar aqui. Parte material. É o sujeito da relação jurídica discutido em juízo. Aqui nós estamos falando parte material em quem verdadeiramente tem o direito. Parte material é o titular do direito que está sendo discutido no processo. Então, quando eu penso em um processo judicial, esse processo sempre se volta a uma discussão jurídica, a verificação de quem tem razão e quem não tem razão. A parte material analisa quem são os donos, os titulares do direito, quem pode efetivamente ser prejudicado por uma demanda. Tá? Aqui precisamos fazer uma distinção muito importante para que você perceba que o normal é que a parte seja, ao mesmo tempo, processual e material, mas pode não ser. Eu posso ter uma parte processual que não seja parte material. Para a gente entender isso, pessoal, eu vou pular para a classificação de baixo e depois eu vou trabalhar com exemplos conjuntos. Tá? Só para a gente fechar esse primeiro bloco, porque temos 2 minutos. O que é parte legítima? Fique tranquilo que você vai entender com os exemplos, relaxa, tá? Parte legítima é aquele que tem autorização para estar em juízo. Parte legítima é aquele que tem, meu Deus, que difícil, tem autorização para estar em juízo. Ok? A gente vai encerrar esse primeiro momento. Como eu estou gravando, ele vai pedir para converter em vídeo. Daqui a pouquinho a gente já volta, tá bom? E fique tranquilo, você vai entender. Daqui a pouco.